Eu recebo no consultório pacientes que já tentaram de tudo e não conseguem emagrecer. O grande problema é que não é levado em consideração o aspecto biológico. Então, qual a estratégia que o nosso cérebro adota para justificar o mecanismo acúmulo de gordura? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Olá, meu nome é Rafael Livramento e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a obesidade e as leis biológicas. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com aquela amiga que possa se interessar. O tecido adiposo serve, além de outras coisas, como um elemento de proteção e de reserva energética. Na natureza, os animais com silhuetas mais importantes não são presas muito fáceis. Então, toda vez que a gente vive situações na nossa vida onde a gente se sente agredido, desprotegido, nós podemos aumentar o nosso tamanho, que dão para o nosso cérebro uma sensação de proteção e segurança. Inconscientemente, aumentar o nosso tamanho é uma forma de tentar dissuadir aquele inimigo que me ameaça. Pode ser um pai que agride, pode ser um marido que agride, pode ser o bullying que eu sofro na escola, podem ser as agressões verbais que o meu vizinho faz comigo, por exemplo. Pode ser eu tentando me proteger, por exemplo, do chefe que me cobra o tempo todo, mas que ao mesmo tempo eu tenho dificuldade de falar para ele que aquilo me incomoda. Como eu me sinto desprotegido, eu tento aumentar o meu tamanho para dissuadir aquele inimigo que está me ameaçando. Grandes conflitos de abandono na nossa história também são vivenciados como perda de proteção e aumentam o mecanismo de sobrevivência em relação ao tecido adiposo. Crianças que viveram grandes perdas de proteção têm uma tendência a serem um pouco mais gordinhas, por exemplo. Como eu disse, é uma forma de tentar criar uma noção de proteção e segurança. Certa vez, eu atendi uma paciente que ganhou 15 quilos em um curto período de tempo. E eu perguntei para ela, o que aconteceu na sua vida? E aí ela me respondeu, Rafael, meu marido perdeu o emprego. E desde que ele perdeu o emprego, ele ficou muito agressivo. E como ela estava sensibilizada com o fato dele ter perdido o emprego e não queria incomodá-lo, ela não conseguia reagir àquelas agressões verbais que ela sofria do marido. Ela se sentia agredida, mas não conseguia reagir a isso. A forma que o corpo dela encontrou de se proteger em relação às agressões do marido foi aumentar de tamanho. Soma-se a isso o fato do casal, nesse momento, estar vivendo uma grande dificuldade financeira pelo fato do marido ter ficado desempregado. Eu disse anteriormente que uma outra função do tecido adiposo é a reserva energética, que é semelhante ao fato dos ursos que acumulam gordura porque sabem que o inverno vai chegar, que ele é rigoroso e que o alimento vai ser muito escasso. Então, toda vez que nós temos o medo da falta e a sensação de que algo pode me faltar, que é o conflito de carência, nós também começamos a reter ao máximo que a gente puder. Reter o máximo que a gente puder evita o perigo da falta. Então, além das agressões verbais que ela vivia, ela tinha medo pela própria subsistência e a subsistência da família. Isso colocava essa paciente em grandes carências. Então ela retinha o máximo que ela podia pelo medo de faltar no futuro. Esses conflitos de carência vêm em conjunção aos conflitos do fígado, que é o medo arcaico de morrer de fome. Toda vez que a gente vive uma noção de que algo pode me faltar no futuro, o meu corpo vai reter o máximo possível. Por isso que muitas dietas não funcionam. Porque a dieta restritiva demais, se a pessoa tiver um conflito de carência, vai colocar essa pessoa em carência. E assim, quando ela volta a comer normalmente, quando ela não consegue continuar a dieta, ela ganha aquele peso de novo. Porque agora o cérebro entende, nossa, agora tem comida, então eu vou reter porque pode me faltar de novo. Tudo isso são mecanismos de proteção que justificam o acúmulo de tecido adiposo. E se a gente não tem uma noção exata dos conflitos que estão por trás desse mecanismo, perder peso se torna uma tarefa muito difícil. Esse é um exemplo clássico de como o nosso cérebro administra e justifica o mecanismo acúmulo de gordura. Se eu sou maior, eu me protejo mais e mantenho as minhas reservas por mais tempo, de acordo com aquilo que ela estava vivendo com o marido, evidentemente. Um outro conflito associado na obesidade é exatamente não ter valor ao olhar do outro. São conflitos de desvalorização. Na natureza, a estética não existe. Nenhum animal se considera gordo demais ou magro demais. A noção de valor que eu tenho em relação ao olhar do outro é um conflito tipicamente humano. E como na nossa sociedade estar um pouco acima do peso não é considerado um padrão estético muito aceitável, eu me preocupo com o olhar que o outro tem sobre mim.
E quando eu me preocupo com o olhar que o outro tem sobre mim, eu começo a me sentir agredido pelo olhar do outro da mesma maneira como aquela paciente se sentia agredida pelo marido. Isso me recoloca no conflito e aumenta o que a gente chama de massa de conflito. Isso tudo gera um circuito fechado que fica se retroalimentando, gerando uma dificuldade da pessoa perder peso. Então, os olhares, as gozações, o bullying e o sentimento de exclusão que eu sinto por não ter o peso ideal perante a sociedade, perante o grupo, vai cada vez mais reforçando o meu conflito. Cada vez mais eu me sinto desvalorizado e com isso eu vou ganhando cada vez mais peso. Lembra? Quando eu me sinto abandonado, isso reforça o meu conflito de reter líquido e de reter tecido adiposo. A boa notícia é que quando a gente resgata esse sentimento de capacidade e valor que todos nós temos e faz aquela pessoa aceitar que aquilo que ela viveu foi necessário para construir a estrutura de personalidade dela, dando para ela todos os recursos que ela precisa, ela tem a possibilidade de começar a se posicionar diferente dentro da própria vida. Não é porque o marido ficou desempregado que ele podia descontar tudo na esposa. Quando ela conseguiu começar a reagir e expressar para ele que aquilo incomodava, ela teve a possibilidade de mudar a relação com ele. Isso traz para ela um sentimento de valor, porque ele começa a respeitar aquilo que ele não percebia que ele estava desrespeitando, que era o espaço pessoal daquela esposa. E quando eu entendo que eu posso ter perdido o meu emprego, mas que o mundo é cheio de possibilidade e que se eu deixo de ganhar dinheiro aqui e eu posso ganhar dinheiro aqui e às vezes até muito mais para sustentar a minha família, eu ensino para o cérebro que não existe o perigo da falta, que da mesma maneira que uma janela se fecha, outras duas se abrem. E aí o mecanismo acúmulo de gordura não se justifica mais. E aí a pessoa pode voltar a ter o peso que ela tinha antes de vivenciar aqueles conflitos. Eu mesmo atendi uma paciente uma vez que chegou a perder 20 quilos. Não é fácil, não é simples, mas ela teve coragem de enfrentar tudo aquilo que gerava dificuldade para ela. Todas aquelas pessoas com as quais durante muito tempo ela teve dificuldade de enfrentar. Eu até brinquei com ela e falei, olha, não vai sair por aí falando que você veio aqui no Rafael para fazer um tratamento para emagrecer, porque não é isso. Nem todo mundo tem ainda a coragem de enfrentar o que precisa ser enfrentado, mas é só assim que a gente consegue resultados satisfatórios. Então, com as ferramentas corretas, a gente pode ter sim o resultado que a gente merece. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu comentário, compartilhe com aquele amigo que possa se interessar e a gente se vê no próximo vídeo.